Olá, alunos do segundo ano. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje veremos um pouquinho sobre luz e cor. Você está recebendo, através do seu e-mail, as orientações para a realização da atividade da semana. Além dessa apresentação em Google Apresentação, você também recebe um vídeo com a descrição, essa que eu estou gravando agora, com a descrição de tudo aquilo que existe na apresentação. Vamos lá, então? O nosso objetivo é identificar a luz branca como a composição de diferentes cores. Associar a cor de um objeto à forma de interação da luz com a matéria, reflexão, refração e absorção. Estabelecer a diferença entre cor-luz e cor-pigmento. Identificar as cores primárias e suas composições no sistema de percepção de cores no olho humano e de equipamentos. Lógico que nessa primeira atividade não atingiremos todos os objetivos, mas já é o início para as aulas que vêm por aí. Luz e cores, influência da luz na percepção da cor refletida por um objeto. Olhe ao seu redor, perceba a infinidade de cores que você observa. Pense nas cores do céu durante o pôr do sol. Lembre-se das cores do seu time de futebol. É difícil imaginar um mundo sem cores, não é? Agora, olhe bem para a parede do seu quarto. Qual a cor da parede? Por que ela é dessa cor? Essas são reflexões que a gente deixa para você pensar um pouquinho. Se você nunca teve essa oportunidade de pensar o porquê das cores, por que existem cores, é o momento agora da gente refletir um pouquinho sobre isso. Será que a cor de um objeto é uma característica permanente dele? Será que um objeto verde, um limão, por exemplo, é sempre observado como verde? Vamos refletir um pouco. Mas afinal, o que é luz? O que é cor? O vídeo a seguir, ele trata da luz e cores e a forma como esses são reproduzidos aos nossos olhos. Veja, assista, reflita sobre o assunto. Os aspectos históricos sobre os conceitos da formação visual, de acordo com os raios de luz, também serão tratados. Então, assista o vídeo Luz e Cores. Você já percebeu como o mundo ao nosso redor é repleto de cores e formas? O céu, as plantas, os pássaros, os prédios e até mesmo as outras pessoas. Todos possuem cores e formas próprias que nos permitem distingui-los uns dos outros. Boa parte de nossa relação com o ambiente está ligada a esse processo: captar e interpretar informações visuais. E o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. O olho é o órgão do corpo que nos permite captar todas essas imagens. É nele que se inicia o processo da visão, e é ele o responsável pela maior parte das informações que somos capazes de recolher. A capacidade de ver depende das ações de várias estruturas dentro e ao redor do globo ocular.
Existem basicamente duas possibilidades. Podemos ver corpos luminosos, como a chama de uma vela, o sol e uma lâmpada acesa, ou iluminados, como a lua, uma bola ou uma pessoa. Os raios de luz que chegam aos nossos olhos atravessam a córnea, cristalino e humor vítreo, produzindo uma imagem invertida do objeto na retina. As células aí presentes converterão as diferentes intensidades de luz em impulsos elétricos, que viajarão pelo nervo óptico até chegar a uma área específica do córtex cerebral, onde serão decodificados e interpretados. A imagem então se revela aos nossos olhos. É através da luz refletida por um objeto que conseguimos captar suas formas e, principalmente, suas cores. Mas você sabe o que é a luz? Para os antigos gregos, nossos olhos iluminavam os objetos, lançando raios de luz. Platão entendia que não são os olhos que detectam a forma das coisas, mas a mente. Pitágoras, no século VI a.C., afirmava que dos nossos olhos saíam raios que se moviam em linha reta e tocavam os objetos, mas foi Isaac Newton quem fez a primeira grande descoberta a respeito da luz. Em 1672, ele percebeu que a luz branca é composta de várias cores, usando prismas para decompor e recompor a luz branca. Antes de Newton, acreditava-se que a luz, oriunda do Sol, era pura e que o surgimento das cores ocorria em razão das impurezas que o feixe de luz encontrava ao atravessar o vidro. Newton imaginou que a luz seria formada por partículas que sairiam de um objeto luminoso ou iluminado e viajariam em linha reta em todas as direções, impressionando os nossos olhos, interagindo com espelhos e com a matéria como se fossem pequeninas bolas de bilhar. Mas Newton tinha fortes adversários, e um deles era Robert Hooke. Assim como outros pensadores da época, Hooke compartilhava as ideias de Christian Huygens de que a luz era uma onda, já que muitos experimentos mostravam-na desta forma. A ideia de que a luz era formada por ondas e não partículas foi vitoriosa. Mas quase 200 anos depois, a revanche viria com a mecânica quântica, ao mostrar definitivamente que a luz é onda e também matéria. Coube ao físico e matemático escocês James Clerk Maxwell descobrir a resposta para a tão discutida e misteriosa natureza da luz. Seus estudos mostraram que a luz é uma onda eletromagnética movendo-se a assombrosa velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Maxwell também mostrou que a luz exerce pressão ao incidir sobre os corpos, como o vento que sopra o lençol no varal ou a vela de um barco. Essa pressão de radiação é muito pequena, por isso não a sentimos. Mas podemos observá-la em muitos fenômenos, como nas caudas dos cometas que surgem ao se aproximarem do Sol. Em tais momentos, o gelo da superfície destes corpos celestes se evapora, liberando poeira e íons sob a ação do vento solar. É como se a luz do Sol soprasse aquela poeira, estendendo-a por milhões de quilômetros. Da mesma forma que o número da carteira de identidade é único para uma pessoa, a frequência ou comprimento de onda identifica uma onda eletromagnética. O conjunto organizado de todas as ondas eletromagnéticas, de acordo com o seu comprimento de onda, forma o espectro eletromagnético. Embora tenha a mesma essência da luz, a maioria das ondas do espectro é invisível aos nossos olhos. O que chamamos de luz visível é uma minúscula fatia dessa coleção, correspondendo a menos de 1% do espectro total, limitada pelo vermelho e violeta. Abaixo do vermelho está a radiação infravermelha e acima do violeta,
os raios ultravioleta. Ambas são invisíveis para nós. A luz nasce de processos físicos microscópicos ocorridos no interior dos átomos. Quando estimulados ou excitados, átomos podem emitir luz quando os elétrons retornam às suas órbitas originais após absorverem quantidades específicas de energia. O retorno do elétron pode ser feito em passos intermediários, como se descesse por uma escada, liberando fótons menos energéticos a cada degrau. Assim, a luz visível pode ser gerada a partir de radiação mais energética e invisível, como a ultravioleta. É por isso que a tinta dos marcadores de texto, por exemplo, brilha à luz do sol. Em nossa retina, existem células fotossensíveis responsáveis pela captação da luz, os bastonetes, e das cores, os cones. Observe este globo ocular. Note os cones e bastonetes. A imagem da chama da vela é projetada na retina e os cones e bastonetes se sensibilizam em diferentes graus, dependendo da quantidade de luz que recebem. Eles então disparam flashes ou impulsos elétricos de intensidade variável para o cérebro através do nervo óptico. A intensidade de cada impulso dependerá do grau de sensibilização da célula envolvida. No cérebro, o mosaico imperfeito de impulsos elétricos será decodificado e interpretado, gerando a imagem da vela. Em média, existem 125 milhões de bastonetes na retina. A quantidade de cones é quase 20 vezes menor. Os bastonetes são células bem menores que os cones. Eles são responsáveis pela visão noturna, sensíveis que são às gradações de luz ou claro-escuro. Os cones são células especializadas, responsáveis pela visão colorida. Existem 3 tipos de cones, cada um dos quais é responsável pela captação do vermelho, verde e do azul, conhecidas como cores-luz primárias. Todas as outras cores-luz resultam da superposição desses 3 diferentes estímulos básicos. A mistura de cores-luz acontece a todo instante nas TVs coloridas, monitores dos computadores e em todos os dispositivos que envolvam feixes de luz colorida. Apenas vermelho, verde e azul são necessários. Todas as outras cores resultam dessas 3, misturadas em nosso cérebro. Bom, após o vídeo, o que é cor? Você acha que a cor de um objeto é uma propriedade dele mesmo, não é? Uma maçã madura é sempre vermelha, não é? Prepare-se para a resposta. Não. É isso mesmo que você leu. A física nos ensina a desconfiar dos nossos sentidos. Não devemos acreditar em tudo que vemos. Sempre é possível questionar e tentar entender o que está por trás daquilo que olhamos. Depois de hoje, as cores nunca mais serão vistas do mesmo jeito por você. Inicialmente, devemos entender que para enxergar qualquer coisa é necessário que haja luz. Por isso, não podemos ver nada quando estamos fechados em um quarto escuro. Como a maioria dos objetos que nos cercam não emite luz visível, como cadeiras, livros, paredes, portas, roupas, você e as outras pessoas, só podemos vê-los porque eles refletem a luz do ambiente que se encontram. Essa luz refletida por esses objetos pode ser a luz do sol, quando eles são iluminados por ele, ou a luz artificial, como a de uma lâmpada. Além disso, é preciso que saibamos que, quando a luz incide sobre qualquer objeto, 3 processos podem acontecer: reflexão, absorção e transmissão da luz. Assim,
Você só está conseguindo ler esse texto porque a luz do lugar onde você se encontra agora está sendo refletida por essa folha de papel, ou no caso, essa tela do computador. A luz bate na folha ou bate na tela do computador e a parcela que não foi absorvida pela tinta preta com a qual essas palavras foram impressas, foram escritas, é refletida e chega a seus olhos, possibilitando que você leia e aprenda sobre as cores. Coloração por reflexão. Ao ver uma folha de papel sulfite na luz do sol, nós a percebemos como branca, ou seja, aprendemos que o papel é branco, e isso nos serve de referência. Por isso, achamos que o papel sempre parecerá branco, pois ele é branco. Da mesma forma, acreditamos que uma maçã madura sempre parecerá vermelha, porque ela é vermelha. Ou seja, pensamos que a cor das coisas depende apenas delas mesmas, que é uma característica intrínseca das coisas. Porém, o que acontece quando olhamos essa folha de papel com uma luz azul ou amarela? Se essa folha é branca, ela deveria sempre parecer branca, não é mesmo? Porém, como você pode verificar, quando iluminada por uma luz amarela, em vez de continuar branca, a folha fica parecendo amarela. E parecerá azul quando iluminarmos com uma luz azul. Por que isso acontece? Como que uma folha de papel não tem luz própria, ou seja, como ela não emite luz, só a vemos porque ela reflete a luz do ambiente. Assim, se a luz que incide sobre ela é azul, ela reflete o azul. E por isso nós percebemos como se fosse azul e não branca. O mesmo acontece se iluminarmos com uma luz vermelha ou qualquer outra cor. Bem, e a maçã? Por que ela é vermelha quando vemos sobre a luz do sol? Ela sempre será vermelha sobre qualquer iluminação? Como a maçã não emite luz, só podemos vê-la porque ela reflete a luz incidente, que neste caso é a luz do sol. Assim, se ela aparece vermelha, é porque está refletindo a luz vermelha. Você talvez esteja se perguntando como ela está refletindo a luz vermelha se a luz solar não é vermelha. Acontece que a luz do Sol, também chamada de luz branca, é o resultado da composição de luzes de todas as cores do vermelho ao violeta. Quando essas cores estão combinadas, resultam na sensação visual que chamamos de branco. Isso também acontece quando combinamos as luzes de cor vermelha, verde e azul, que são as chamadas cores primárias. No caso da maçã, quando ela é exposta à luz do sol, ela parece vermelha, porque sua casca absorve uma grande quantidade das outras cores e reflete muito a cor vermelha. Uma folha de alface, no entanto, ela reflete mais a cor verde e em menor quantidade as demais cores. Coloração na geração. A fonte geradora de luz nem sempre é branca, como a luz solar, podendo ser, por exemplo, amarela, como as luminárias públicas à base de sódio, ou vermelha, como as ponteiras do laser. Coloração por transmissão. Hoje em dia, tornou-se moda o uso de óculos com lentes coloridas. Existem lentes de muitas cores, amarela, vermelha ou azul, por exemplo. Você já usou alguma vez? Ao olharmos por uma lente amarela, as coisas ao nosso redor ficam todas bem amareladas. Como você explicaria isso? A luz branca, ao incidir sobre a lente, tem refletido alguma das cores que a compõem. Uma grande porção das outras cores é absorvida e somente a cor amarela da luz branca atravessa o vidro da lente, chegando aos nossos olhos. Dúvidas? Entre em contato através do e-mail,
Acesse a Classroom ou então Plantão de Dúvidas, às segundas-feiras, às 9h15, às 10 horas. Estou à sua disposição.